Fala pessoal, chegando aqui na aula de instalação do Open Media Vault, tá? Eu vou fazer a instalação desse meu Open Media Vault num servidor VMware que eu tenho virtualizado aqui, tá? Mas se vocês quiserem instalar ele diretamente no computador, num ambiente virtual, seja Proxmox, Hyper-V, VMware, é tranquilo. Vocês podem escolher aí e instalar onde que quiser que ele vai funcionar certinho, beleza? Então eu já mandei mapear aqui a minha ISO do Open Media Vault, né, que eu fiz o download. No caso de vocês, se vocês forem instalar num computador diretamente, é bem tranquilo, grava num CD, uma ISO, um pendrive, enfim, isso é por conta de vocês, tá? Aqui na tela de instalação, então eu vou selecionar mesmo a opção de install dele aqui. Um detalhe aqui, pessoal, é possível até você instalar ele diretamente num pendrive e fazer todo o resto da configuração dos discos, né? Ali onde você vai usar realmente em HDs mesmo, não é necessário instalar diretamente num HD. Mas caso vocês queiram, é bem tranquilo. Nesse caso, inclusive virtual aqui, eu criei um disco só de 20 GB, tá? Para estar instalando o sistema operacional e todo o resto de configuração e data store que nós vamos usar aqui, eu vou fazer outros discos além desse que eu criei para mostrar para vocês, como se fosse simular, sei lá, pegar um computador, né? Vocês colocarem lá 4 discos e tá utilizando. Que inclusive eu faço bastante isso para quando precisa de backup, tá? A gente pega um computador mesmo, coloca lá 4 HDs nele, faz um RAID 5, RAID 6, por exemplo, e a gente tem uma segurança ali do RAID, né? Via software, porque o Open Media Vault faz isso, né? Mas a gente está usando o computador sem ter a placa RAID ali. A gente consegue fazer isso via software também. Beleza, pessoal? Então, ele é baseado em Debian, tá? Então, é como se fosse uma instalação de um Debian normal. Vou selecionar aqui Português Brasil. Sim, quero Brasil. Português brasileiro. Então, ele já vai ler aqui a minha mídia de instalação. E já vai começar a fazer aqui a instalação. Essa rede que eu estou instalando ele já tem um DHCP rodando, tá, pessoal? E eu vou deixar ele em DHCP mesmo, tá? Se ele não tivesse um DHCP, ele ia estar pedindo aí para vocês colocar DHCP, máscara de rede, gateway e DNS, tá? Eu vou trocar essas informações depois, entrando lá diretamente na tela do Open Media Vault, tá? Mas vocês podem colocar aí na hora, né? Como eu falei, ele é uma instalação como se fosse de um Debian mesmo, então a própria instalação de um Debian é a mesma que vai estar aqui, beleza? Vou deixar o nome da máquina, o que ele puxou aqui, domínio eu vou deixar local também, né? Se vocês tiverem um domínio ali, vocês podem colocar. Senha do root. Beleza, coloquei aqui a senha do root. Fuso horário, né? Sempre é muito importante estar com o fuso horário certinho ali. Vou selecionar São Paulo aqui, que é o do Brasil. Como ele tem só um disco, mesmo nessa máquina, ele já vai ler esse disco, ele já vai instalar, ele não vai dar problema nenhum. Se vocês forem fazer a instalação num computador, num servidor que tenha vários discos, ele vai pedir onde que vocês querem instalar aí, disco 1, disco 2, disco 3, enfim, é só selecionar o disco, inclusive um USB também, se tiver, vocês podem selecionar ele ali, bem tranquilo, que ele vai estar instalando e finalizando a instalação, beleza? Eu vou só pausar essa instalação enquanto ele copia e instala tudo aqui, né? Se aparecer alguma outra tela aqui, obviamente eu vou estar mostrando para vocês, senão no final a gente mostra aqui o resultado. Então, pessoal, voltando aqui à tela, ele pediu só para mim configurar o gerenciador de pacotes, né? Assim como eu falei, o Debian, então, o espelho ali, vou selecionar o Brasil, vou pegar o primeiro Debian aqui mesmo, eu não tenho nenhum proxy, então ele vai estar adicionando o espelho. Configurando o apt aí. Continuando a nossa instalação aqui, pessoal, então ele pediu onde eu quero carregar aqui a inicialização, né? Obviamente só tem um disco, eu vou colocar no dev SDA aqui para ele carregar o Groove. E ele vai finalizar aqui a instalação. Tá. Só aguardar mais um pouquinho para ele finalizar. Finalizou aqui a instalação, pessoal. Ele só está falando para lembrar de tirar a mídia de instalação e a gente reiniciar o sistema. Então já vou colocar reiniciar. Vou desconectar o CD aqui. Instalação é só nós esperar agora ele fazer o boot.
Beleza, pessoal? Então ele já acessou aqui, tá? Vocês podem ver que ele vai mostrar qual que é a versão do Open Media Vault aqui em cima, né? Também está mostrando já qual IP que ele pegou aqui, no meu caso do DHCP. E ele é um Linux, né? Então a gente pode acessar ele aqui com o usuário root que a gente criou. Ele é basicamente um Linux aqui para você utilizar ele também bem tranquilo. Beleza? Agora nós vamos acessar ele então via browser, né? Para que é isso que a gente quer. Então já estou aqui com o meu outro Windows e vou colocar o IP aqui. Então ele já acessou aqui, só essa é a tela de login dele. O usuário inicial vai ser admin e a senha vai ser Open Media Vault. Tá? Esse é o usuário e senha padrão que ele vem. Tá? Então a gente entrou aqui já na tela do Open Media Vault, que ele está pedindo a parte de doação, enfim, para ajudar lá com o pessoal. Primeira coisa que eu faço sempre, então, é vir aqui no User Settings, né, e tá trocando a senha, para não deixar o padrão. Troquei aqui a senha, tá? É possível também trocar a linguagem, então aqui a gente está com o inglês, tem o português aqui, tá? Para quem quiser utilizar, então ele já vai recarregar aqui e vai voltar em português, tá? E aqui também a gente tem, então, para terminar a sessão, ele vai deslogar, tem o modo escuro, para quem prefere usar o modo escuro aí é bem tranquilo. A gente podendo entrar aqui no dashboard, né? Para fazer algumas configurações específicas que eu vou mostrar para vocês depois. E também está dando um reset aqui nas configurações da interface gráfica para o padrão. Beleza? Vou clicar aqui em dashboard, então galera, que é a primeira parte aqui. E vocês podem ver que ele está zerado, não tem nenhuma informação, né? Então eu posso clicar aqui em Settings Pages ou vir aqui em Dashboard e está selecionando o que eu quero mostrar. Tá? Então a gente pode selecionar tudo, vou selecionar aqui para vocês verem. Vou dar um guardar, então aqui no dashboard agora ele vai estar mostrando toda a minha informação. Ele ainda está coletando informação, por exemplo, de CPU, utilização do CPU, que ele vai montar um gráfico mais completo, tá? Minhas placas de rede, parte de smart de disco também, quando tem um disco conectado aqui, a temperatura do disco, enfim, todas as outras informações aqui que podem ser mostradas, beleza? Uma coisa que eu sempre recomendo o pessoal fazer, é óbvio, é colocar IP fixo nele, né? Se vocês não fixaram o IP lá na hora de instalação, aqui a gente vai conseguir fazer fixar o IP, né? Então a gente pode vir aqui em rede, geral é só para trocar o nome, né? Tem aqui interface, então vocês podem ver que ela está aqui em DHCP, eu vou vir aqui editar e vou trocar. Vou colocar em estático, tá? Vou trocar meu IP aqui, vou colocar 10.10.10.230, a máscara é /24, aqui o meu gate é o 1, no métrica que eu vou colocar o 1, tá? IPv6 eu vou deixar desabilitado. Aqui tem algumas configurações avançadas, caso eu queira fixar um IP MAC, né? E vou colocar aqui meus servidores DNS, eu vou utilizar só o Google mesmo aqui. Beleza? Domínios de pesquisa, MTU, então o 0 é o default, caso vocês queiram mexer na parte de MTU é tranquilo, tá? Vou clicar em guardar aqui. Ele já vai estar trocando o meu IP, né? Então ele vai estar pedindo para mim aplicar, eu creio que normalmente assim, quando você faz uma configuração no Open Media Vault, ele dá o Pend Configuration aqui, tá? Então você tem que aplicar para ele aplicar realmente as configurações. Então eu vou voltar aqui. Ele ainda não trocou, agora foi. Obviamente no meu IP antigo eu não vou conseguir mais acessar, então aqui pelo meu IP novo eu já consigo estar acessando ele novamente. Beleza, loguei aqui nele, né? Como eu troquei o IP, então a parte de interface aqui ele identificou como outra, eu vou voltar aqui para português, tá? Só para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então a parte de rede é isso, tá, pessoal? Se vocês usarem proxy, então dá para ativar aqui, configurar, né? E a parte de firewall também dá para criar regras aqui, caso tenha um IP público diretamente nele, né? Ou se vocês utilizarem IPv6, que a gente sabe que é 100% IP público. Então, essa parte aqui que vocês podem estar configurando a placa de rede.
beleza? Aí aqui em sistemas, então, a gente tem a parte do Workbench aqui para configurar qual porta de acesso, auto logout, né? Então depois de 5 minutos ele vai cair. Caso vocês tenham um SSL e queiram configurar, vocês podem estar colocando aqui também, né? Habilitando. Tem a parte da data e hora, né? Então a gente colocou lá com a América São Paulo. Aqui ele puxa o servidor automático do Debian, dá para nós mudar aqui, por exemplo, lá .ntp.br, né? Bem tranquilo. Só clicar em guardar aqui. Então, vou aplicar novamente, só para ele aplicar as configurações aqui definitivamente, só tem que esperar um pouquinho. Depois tem a parte de notificação aqui, tá, galera? Então é interessante ativar isso aqui também. É só ativar, colocar o servidor SMTP, a porta que vocês querem, o tipo da criptografia e qual remetente de e-mail que vai... o remetente, no caso, né? A conta para autenticar, se é que usa autenticação, e o recipiente, né? Para quem que vocês vão enviar o e-mail. É sempre interessante estar configurando isso, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas é uma configuração bem simples, né? Como qualquer outra configuração SMTP, para vocês estarem recebendo via e-mail alertas, né? E aqui na parte de eventos, então, a gente pode estar configurando que tipos de alertas que vão ser mandados. Uso de CPU, estourou lá, vai receber, deu alguma coisa no sistema de ficheiros também, a carga dele, se der algum problema de smart, se tem alguma coisa de update, vai aparecer aqui também. Depois disso, a gente tem gestão de energia, tá? Aqui, por exemplo, eu faço para ele não deixar nada, né, e não entrar em power off, deixo a configuração padrão e tem scheduler task também que dá para configurar aqui se você quiser fazer uma tarefa agendada, tá? Só clicar aqui, eu quero reiniciar ele ou desligar ou entrar em espera a cada tanto tempo dá para fazer aqui, tá? É uma scheduler na parte de rede, então de gestão de energia, pessoal, para ligar, desligar ele ou reiniciar, tá? Não é uma scheduler como a lá do Linux ou o cron tab, por exemplo. Daí tem aqui o monitorizar, né, só para a gente deixar ativo, então para ele vai monitorar o desempenho periodicamente, né, do sistema, então é ideal deixar isso ativo para ele ver consumo de CPU, consumo de RAM, enfim, todas as outras configurações. Daí a gente tem Scheduler Tasks aqui, então aqui a gente consegue fazer mesmo o que tem lá na cron, né, executar um comando específico aqui, então esse é o cron tab dele, dá para vocês configurar ele bem tranquilo aqui. Tem a parte de certificados, então, tanto SSH como SSL, que vocês podem colocar aqui também, né? E tem uma parte muito importante, que é a parte de atualizações dele, tá, galera? Eu vou clicar aqui em atualizações, tá? Ele já encontrou 50 pacotes, então, que é possível atualizar. Mas vocês podem, antes disso também, quando quiserem fazer um update, clicar aqui no Check Updates. Então, ele vai verificar o repositório, isso aqui é o repositório próprio da Open Media Vault, então ele vai verificar aí com frequência as atualizações, tá? Ele mesmo fica fazendo, então, a gente tem ali na parte de definições para procurar atualização, então eu recomendo deixar isso ativo e sempre que vocês conseguirem atualizar ele, vocês deixarem ele bem atualizado aí. Sempre tem atualização de segurança, tanto do Open Media Vault, como de outros pacotes que vocês conseguem estar instalando nele também, tá? Então só vamos esperar ele voltar aqui. Beleza, ele procurou aqui, não encontrou nenhuma atualização que já não tenha, tá? Eu vou fazer a atualização dele, só antes eu quero mostrar aqui então para mostrar para vocês, né? Dá para deixar atualização de pré-release ou community, né? Então vocês querem, colocam aqui o que vocês preferirem, tá? Eu, por padrão, nem mexo nessa configuração, só deixo atualizações aqui. Então, feito isso, galera, a gente vai atualizar ele. É só clicar aqui em Install Updates, né? Ele vai dizer que vai fazer o upgrade e pedir se eu quero proceder com isso, tá? Assim, a tradução dele não tá 100% em todos os locais, né? A gente colocou em português, mas vocês podem ver que aqui ele tá em inglês ainda, né? Tá metade em português, metade em inglês. Mas é isso aí mesmo, então só vou clicar em sim. Ele vai abrir essa telinha aqui e aqui vai começar a fazer a atualização, tá, pessoal? Então eu só vou esperar fazer a atualização aqui. O que pode acontecer, não sei se vai ser nesse caso, tá? É que ele acabe se desconectando da interface. Vocês têm que só dar um F5 aí e atualizar de novo. Daí aqui, nesse símbolo aqui do sininho, caso ele ainda esteja atualizando, ele vai aparecer aqui, vocês conseguem clicar e aparecer essa tela de novo, tá? Eu vou esperar aqui com vocês para ver se vai realmente
acontecer isso, né? E em alguns casos ele não acontece, depende da quantidade de atualizações que tem, tá? Normalmente quando você mantém ele bem atualizado, isso não acontece. Finalizou o update aqui, pessoal. Então ele vai aparecer aqui, ó, End of Line, né? Então ele terminou de fazer o update. Eu vou clicar em fechar aqui, ele só vai dar um recarregar na página e ele está pedindo para aplicar as configurações aqui, tá? Aqui é possível mostrar os detalhes, então, do que ele fez. Então ele tem alguma coisa do network aqui para fazer, tá? Se quiser reverter é só clicar aqui, mas eu vou só dar um sim aqui e esperar ele aplicar a configuração. Feito isso, tá aí, tá funcionando. Aqui em notificações, então, ele até tá pedindo isso, tá, pessoal? De rebootar o servidor por causa do upgrade. Então, devido a um update que ele fez, ele precisa reiniciar o servidor, tá? Aí a gente vai reiniciar ele mesmo, então, clica o botão aqui, ó, e reiniciar. Confirmar sim. Tem aqui a tela da minha VM, que é ele, né? E ele já vai estar reiniciando a máquina aqui. Já reiniciou aí, ele é bem rapidinho, né? Então vocês podem ver que aqui ele já mudou para o IP 10.10.10.230, né? Então tá tranquilo aí. Já voltou aqui a tela também. Vou digitar meu usuário e senha. Acessei aqui. Então ele já está de volta. As notificações aqui então tá tudo aplicado. Caso vocês queiram apagar todas as notificações, é só clicar aqui em cima. Aí eu posso voltar aqui na parte do sistema. Update Manager, atualizações, ele não tem mais nenhuma, né? Eu vou clicar aqui só por garantia para ele fazer mais uma procura, né? Às vezes a gente acaba instalando um pacote e depois precisa atualizar novamente outro pacote. Então ele não encontrou nada, então meu sistema está 100% atualizado aqui. Beleza, pessoal? Aqui daí a gente tem a parte de plugins, então, que a gente consegue instalar nele, tá? Tem plugins aqui muito interessantes, tá, pessoal? Por exemplo, quem usa ClanAV, né, para antivírus, tem para monitorar disco, tem File Browser, tem FTP Server, para quem quiser criar um FTP Server dentro dele também é possível. Tem aqui, assim, vários e vários pacotes, tá? Tem o LVM aqui também, que é um pacote que eu sempre uso, inclusive eu vou mostrar para vocês. Tem o MD, que esse MD aqui é o Multiple Device, então é isso aqui que a gente consegue usar ele para fazer RAID, tá? Mas vou mostrar isso depois para vocês, tá? E tem o pacote do Mini, aqui ó, MediaVault SC3 Plugin, tá? Que é do Mini I/O, então vocês conseguem fazer ele virar um S3 Mini I/O ali para usar, tá? Quem nunca viu o que é um Mini I/O, eu sugiro pesquisar aí, né? O pessoal que trabalha com S3 na Amazon, por exemplo, consegue fazer um compatível, a gente usa isso aí também, inclusive dentro do OpenMediaVault. Não vou mostrar isso para vocês aqui, porque seria outro curso, é outra coisa, mas é possível estar instalando aí também. Beleza, pessoal? Então, na parte de sistema, era isso para mostrar para vocês. A parte de rede eu já mostrei ali no início, né? A gente tem a parte de armazenamento, isso aqui eu vou deixar para mostrar para vocês. Serviço também eu vou deixar para mostrar para vocês depois, tá? Utilizadores, então, também vou mostrar para vocês depois, tá? Mas aqui é só uma configuração de diretório raiz, né? Então, quando a gente ativa aqui, ele vai aplicar. Para quando criar um usuário, ele criar um diretório na raiz, né? Os utilizadores, então, quem são? Não tem ninguém, o root não aparece aqui, nem o admin, tá? Então, a gente vai estar sempre criando usuários aí para estar acessando o que a gente quer. Tem a parte de grupos também, caso vocês queiram fazer um grupo para acessar certa coisa, é possível também, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui, vou criar alguns usuários aí para serviços diferentes. E daí a gente tem aqui diagnóstico, tá? Que eu quero mostrar ainda para vocês nessa aula. Então, tem as informações do sistema, tá? Que vai mostrar, então, o nome do servidor, qual que é a versão, o processador, qual é o kernel, a hora do sistema, tempo de disponibilidade, então ele está ligado só a 3 minutos, né? Aqui o load da parte do CPU e quanto que ele está usando de memória. Essa máquina minha aqui só tem 4 GB de memória, tá? Daí a gente tem a parte de logs de sistema, então não tem nenhum log aqui, não estou mostrando nada, né? É possível selecionar aqui, ele vai mostrar para vocês. E também, caso vocês queiram salvar os logs no servidor remoto, é só ativar aqui e configurar bem tranquilo. Daí a gente tem processos, tá? Que o processos nada mais é do que um top
do Linux, ele vai estar mostrando aqui o que ele vai estar consumindo, tá? A gente tem serviços, então aqui a parte do NFS tá desabilitado, SMB também está desabilitado, SSH está habilitado aqui, mas não tem nenhum usuário conectado. Tá? Depois que a gente habilita aqui o serviço, é que a gente pode ver se tem alguma coisa ou alguém conectado aqui. Daí a gente tem a parte de relatório, então aqui ele vai mostrar mais informações do sistema, placa de rede, informações, IP, autonegociação, parte de firewall, caso vocês tenham configurado alguma regra, né, roteamento, as conexões de network, enfim, é um relatório geral aqui que ele vai dar para vocês, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem a performance e estatísticas aqui. Então a gente tem performance de CPU, do File System, né? Como é um sistema novo, está zerado, não vai ter muita coisa. Então a gente tem Memory Usage aqui também, a parte de interface de rede, ele ainda nem terminou de montar esse gráfico ainda, né? Que é uma máquina muito nova, né? E o tempo de disponibilidade também ele vai estar mostrando aqui. Beleza, pessoal? Para essa aula seria isso. Então eu quis mostrar para vocês como instala e também as principais assim configurações gerais do Open Media Vault, que eu digo que vocês têm que deixar aí configurado para poder começar a usar ele para que ele serve mesmo, né? Então na próxima aula aí a gente vai estar falando um pouco do armazenamento. Beleza? Valeu!